E ele falava de Jesus para mim o tempo inteiro. E as nossas brigas eram sempre essas, né? Tipo, eu falava em reencarnação e ele falava em vida eterna. E daí cada um foi para um lado e tal. Segunda vez que o Vitor apareceu na minha vida, o segundo momento que ele apareceu na minha vida, foi na Casa dos Artistas. A gente se reencontrou e ali a gente reatou o nosso namoro. E hoje eu tenho a convicção de que foi propósito de Deus mesmo colocar ali a gente junto. E o Vitor, ele não desistiu de mim. Me dava a Bíblia e falava e não sei o quê. Eu, meu Deus, mas que crente chato, né? Não, mas aí que me deu a Bíblia branca. Eu achei que eu ia ganhar de presente de aniversário, sei lá. Não joia, porque eu não ligo pra joia, mas sei lá, alguma coisa assim. Ele me deu uma Bíblia branca. Eu quase morri. Gente, olha, a gente dá risada, mas essa Bíblia foi a Bíblia que mais me ajudou. Ela era branquinha, assim, que no fim, no encontro que a gente fez, Deus me incomodou e falou: você vai dar a Bíblia para aquela mulher. Eu relutei, mas enfim, fui e acabei dando minha Bíblia tão querida para a mulher. Mas amém. E o Vitor não desistiu de mim, né? Ele continuou falando de Jesus para mim. E eu, como algumas mulheres, né? Eu falei: não vou dar o braço a você. Aí eu pegava a Bíblia escondida assim e ficava lendo. E não entendia nada. Aí um belo dia eu falei: amor, eu quero conhecer esse Jesus que você está me falando. Eu quero ir à igreja com você. Ele mas como? Eu falei: não pergunta muito, senão desisto. Vamos lá. Enfim, aí fui. Gente, quando eu cheguei lá, era assim, não era nem... Era uma igreja, né? Porque tinha louvor, enfim, tinha tudo. Mas o pastor, ele fazia o culto na garagem dele. Era, né, amor, um pedacinho assim, pequenininho. E aquelas igrejas bem pentecostais mesmo. E ali no louvor eu já comecei a desabar. Chorava. E a hora que o pastor começou a falar, eu desabei. Eu falei: gente, Deus está falando comigo o tempo inteiro. E no final, quando o pastor fez o apelo, eu dei um berro. Eu falei: eu quero aceitar esse Jesus, eu vou agora. E fui ali na frente. E eu costumo dizer que escolha é algo que a gente faz uma vez. Compromisso nós fazemos todos os dias. Aquele dia, eu fiz uma escolha na minha vida. Eu aceitei Jesus para ser o Salvador, o Mestre, e o cara que iria guiar os meus passos até o final da minha vida aqui na Terra. E a nossa vida, uma vez o pastor Márcio da Lagoinha falou isso, nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. É a lei da semeadura, né? Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E naquele dia eu falei: Deus, eu não quero brincar de ser crente. Eu não quero brincar de, sabe, de ser cristã. Eu quero viver isso mesmo. Glória a Deus. E ali eu decidi abrir mão de tudo. Porque eu fiquei assim, na verdade eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Eu não tinha a minha salvação. Eu não tinha ali Jesus ainda na minha vida. Eu era o quê? Uma das mulheres mais cobiçadas do Brasil, recordistas de vendas da revista Playboy. Eu tinha a fama, a mídia, enfim, tudo ao meu favor, mas eu não tinha nada. Nada. Aí eu falei: não. Se for preciso, o Senhor me quebra. Me quebra, mas me faça um vaso novo. Amém. E eu pedi para Deus mostrar em mim a glória do Senhor. Porque para mim ser crente é ter um coração totalmente transformado. Para mim ser crente não é a gente subir aqui no púlpito e gritar aleluia, glória a Deus, e na teoria ser tudo muito fácil. Para mim o verdadeiro cristianismo é no dia a dia. A minha filosofia de vida é pregue, pregue, pregue. E se possível fale. É a maneira que eu trato meu marido. Tô bem? Tem que aprender muito. É a maneira... Fala me corrigindo. Quando ela fala, ela corrige. Baixa a tampa da privada. É a maneira que eu crio os meus filhos. Enfim, eu acho que ser crente é isso. É a gente tirar todo o nosso eu e deixar Cristo viver na gente. Amém. Isso é o verdadeiro cristianismo.
E é aceitar Jesus todos os dias. Porque não é fácil, gente. Eu aceitei Jesus depois de... quanto tempo? Depois de alguns meses, me procuraram. Falaram: Joana, a gente quer que você seja garota propaganda de uma marca de cerveja. O empresário me você é uma fodona. Não quero, eu não quero. Não, mas você tá louco? Meu irmão na época era meu assessor. Eu falei: nossa, tem que fazer. Eu falei: Tiago, eu não quero. Como que eu posso estar pregando uma coisa e viver outra totalmente diferente? Eu não posso. E depois de algum tempo, a Record me procurou, que mal ou bem é uma emissora cristã. Ali eu estava protegida. Ali eu não fazia reportagem de nada relacionado à sexualidade, nada relacionado a misticismo. Enfim, eu creio que Deus me honrou com a minha atitude, sabe? Eu acho que Deus viu e falou: não, com todos os defeitos que ela tem, ali ela conseguiu, sabe? E aí eu comecei a pedir muito para Deus. E eu comecei a sentir a repreensão do Espírito Santo em várias áreas da minha vida. E uma das áreas foi na nossa área conjugal. A gente morava junto, nós não éramos casados, e a gente tinha uma vida íntima como marido e mulher. E eu comecei a ficar incomodada, eu não falei nada para o Vitor. E daí o Vitor começou a ficar incomodado. E a gente decidiu se consagrar. A gente falou: não, vamos ficar firme mesmo no Senhor até o dia do casamento. Acho que foi uns 3 meses, né? Até o dia do casamento. Oramos, jejuamos, subimos no monte, tomamos muito banho gelado. Banho de quê? Muito banho gelado. Porque uma coisa, gente, é quando vocês não têm intimidade. Outra coisa é quando você já tem intimidade, eu decido ali paga de vez. Quer dizer, os dois são estreitos, né? Mas assim,